Vamos ver. Apertem os cintos. Segunda, derradeira e palpitante parte. Boa sorte a você. Está casado hoje? Tô casado, muito bem casado, e inclusive a Fabiana é responsável, junto com o Enzo, que tem 6 anos, por toda essa minha mudança, por toda essa minha... Eu passei a me entender mais um pouco, sabe? A chegada do Enzo em 2007 mexe demais com a minha cabeça. Eu só vim conhecer o Enzo em 2010. Mas em 2007 é anunciada essa chegada, e isso eu explico no livro. Eu conheci o garoto, eu soube do garoto antes de conhecê-lo. Dá para entender? Você adotou ele antes de conhecer? Não, eu conheci o garoto, soube que esse garoto entraria na minha vida antes de eu conhecê-lo. É um lance espírita aí? Eu só vim conhecer esse garoto em 2010. E esse garoto mudou, ele colocou um cimento e falou, olha, a vida é assim. Vou te ensinar que uma das coisas que ele me ensinou foi o tempo que eu perdi com meu filho de 13 anos, sabe? Em Brasília. Ele mostrou o tempo que eu perdi, que eu poderia ter sido muito diferente, poderia ter entendido muito mais cedo o meu filho, lá atrás, sabe? Então eu vejo às vezes não, eu vejo e constato isso, que o que eu faço com o Enzo hoje, aos 4 anos, aos 5, 6 anos, cara, eu não fiz com o meu filho lá atrás, sabe? Então eu tento, é um resgate agora, sabe, infinito. Mas eu me resolvi com o meu filho, sabe? E o Enzo realmente, cara, para mim é o plot de tudo isso, sabe? É uma criança que ensinou, uma criança de 6 anos que ensinou um cara aos 50 anos brindar a vida de um jeito diferente. E o que ele fala que você fica emocionado? Cara, ele fala um monte de coisa. Ele bota a mão no meu coração e fala, você tá triste hoje, eu tô te vendo triste. E você tá triste quando ele fala? Ele tem razão. Ele tem razão. Tem razão. Eu acho ele uma criança muito especial. Acho ele uma criança índigo, sabe? Crianças índigos são crianças especiais que vieram ao mundo para mudar o mundo. E eu sinto isso. E aí, isso é uma coisa que realmente... Por ele você chora? Eu choro por muitas coisas, cara. Eu choro pela minha mãe, eu choro pelas coisas que eu... Da maneira como eu fiz, como eu vi minha vida. Às vezes, quando eu começo a pensar... Você fez a Vera sofrer muito? Fiz. Ela sofreu, mas ela me ama e eu amo. Claro, minha mãe, Dona Laís, está assistindo a gente hoje. Isso. Um beijo. Você continua sempre conversando com ela? Ou não? Sempre. Ela acabou de ficar aqui um mês aqui em casa. É uma pessoa que eu tenho muito carinho, tenho paixão por ela. Deve tudo a ela, quase. As coisas boas. Vamos rir. Não quero ver você chorando. Eu quero ver você sorrindo. Tá bom. E um capítulo inteiro para a Cláudia Raia? Porque a Cláudia Raia merece um capítulo inteiro. Ela teve uma importância grande na minha vida e as pessoas sabem disso. Foi uma pessoa que nós tivemos uma relação de 6 anos, né? Cara, no momento em que eu estava estourando na TV Globo, ela estava estourando na TV Globo. Era um casal que estava sendo montado para poder assumir aí durante muitos anos à frente do negócio, né? E, cara, eu não tive estrutura para segurar isso. Eu achei que eu era o cara, eu achei que sabe, o sucesso era por minha causa. Ela, abrindo aspas, disse: estou separada do Alexandre há 23 anos e ele ainda fala de mim. É lamentável constatar até onde as pessoas podem ir para se manter na mídia. Eu só lamento. Ela não entendeu? Porque eu vou falar dela até eu morrer. Ela querendo ou não. Você ainda é apaixonado por ela? Não, claro que não. Mas eu vou falar dela até eu morrer. Sabe, eu não vou esconder isso. E vou te falar mais. Isso eu falei tem uma semana, quando eu dei a declaração, colocando ela no livro. Há 30 dias atrás, a própria Cláudia já tinha falado que o Jô Soares falou para ela que ela deveria deixá-lo e procurar um cara moreno,
forte, porte atlético. Ela declarou isso para a imprensa. E aí eu encontrei o Alexandre Frota. Então, há 30 dias atrás ela falou isso, antes de eu falar qualquer coisa. Antes disso, ela já tinha falado também, há uns 2 meses atrás, pô, eu sou uma mulher muito eclética. Eu fui de Jô Soares e Alexandre Frota. Então não cabe muito ela falar que acha difícil, 23 anos depois, esquecê-la, se ela mesma continua falando a meu respeito também, sabe? E você vai falar até morrer de Cláudia Raia, porque ela foi importante para você. Foi, muito importante. Então isso é uma homenagem a ela. Mas aí cabe às pessoas entenderem, porque o problema é o seguinte, quando as pessoas estão na TV Globo, com exceção de qualquer outra emissora, quando a pessoa está na TV Globo, a pessoa ela quer se blindar, ela não quer que nada relacionado ao passado dela venha à tona. As pessoas, sabe, acham que porque estão na TV Globo, elas devem ser, tipo, endeusados. E não é isso. Todo mundo que está lá tem telhado de vidro. E por que você saiu de lá? Eu saí de lá pelo seguinte, as pessoas me perguntam isso, eu nunca fui demitido da Globo, eu fiquei muito tempo lá, meu contrato terminou, eu não renovei, eles também não renovaram o contrato comigo. Aí sim, eu nunca ouvi aquela frase, olha, Frota, você está demitido e, sabe... Foi bom, mas não dá mais. Obrigado e tudo. Não, simplesmente terminou o contrato. Cara, eu lutei muito contra o sistema, eu não entendia muita coisa, eu não tive um gerenciamento de carreira. Então, em determinado momento, numa quarta-feira, eu não era ninguém, na quinta-feira, eu não podia andar na rua, sabe? Ninguém me preparou. Hoje você faria o gerenciamento? Claro. Hoje você claro. Faria, ter uma pessoa para cuidar. Mas na época, não. Na época, cara, e aí, quando eu vi que eu tinha dinheiro, né? Tinha sucesso... É jogador de bola, tinha né? tudo, exatamente. Aí eu metia a mão pelos pés e acabou. Carrões, noitadas, mulheres, tudo. Eu sou Você já bom, sabe da história, como é que é. Você sabe exatamente como é. É verdade. Identidade Frota. Tem alguma coisininha picante? Você falou aqui que não fez nada de cama, de sexo, não escreveu nada e não tal. Falei, eu falei que eu em algumas declarações eu não coloquei. Mas tem sexo. Tem muito tem sexo, picante, tem muita. Identidade Frota é um livro que mostra e narra toda a minha trajetória, traições, amores, os desamores, os encontros escondidos e os contratos mal feitos, as puxadas de tapete nas emissoras de televisão. Conta explicitamente? Conto tudo e dou nome. Quem fez isso, quem traiu foi esse. Estava na hora de alguém falar das puxadas, não estava? Quem fez isso comigo foi ele. E por que fez isso? Tem o porquê, tem foto, tem um monte de coisa. Não é uma autobiografia, é uma biografia escrita por um escritor. E quem é o escritor? É o Pedro Henrique Peixoto, que é um grande amigo meu. Por que você escreveu com o Pedro Henrique Peixoto? Porque, assim, quando eu pensei no Pedro, foi pelo fato, e hoje eu vejo que nós acertamos, que é o fato do Pedro ser diretor de televisão e roteirista. Entendi. Ele entende muito mais do que se estivesse falando... Ele é ligado a algum canal de televisão para eu ter que pedir ou posso pedir para você? Você permite que ele entre aqui na nossa entrevista? Claro. Acho que é exclusivo isso também. Ninguém mostrou o Pedro e nem conversou com ele ainda. O homem que escreveu sobre Frota, o Pedro está aqui. Pedro, você me dá essa oportunidade, esse prazer? Primeira coisa assim, fácil ou difícil? Muito difícil. É? Muito difícil. O cara é medonho? Muito difícil se você quiser fazer uma biografia aprofundada. Porque você tem... O Frota, ele é muito conhecido pelos... Enfim, por todos os rompantes, pelos escândalos? Pelos escândalos. Sei. Agora, você se Eu aprofundar notei que você teve um dedo aí entender... para falar escândalo e tal. Porque assim, você leva são temas bem delicados. E a relação tinha que explicar. ser muito bem... Você tinha que ser psicólogo ao mesmo tempo? Assim, Deixei ele à vontade. Eu acho Tudo assim, bem você deixar à vontade, um brutamonte desse, deixar um cara à vontade do lado Gilberto, eu já conheço o Frota há muito tempo. Já se perdeu a boa alguma vez? Mas, como é que é? Durante a entrevista, ou ele saiu do sério com você Não, alguma ele vez? não saiu do sério, mas assim, ele passou por um processo nesse livro que é inédito para ele, né? Ele passou a vida toda dele ali. E ali, muitas vezes, vinham, ele próprio chegava a algumas conclusões que talvez ele nunca tivesse parado para pensar. O capítulo que foi difícil terminar.
Um capítulo que Você foi difícil escrevia. de terminar. Eu faço ideia quando eu imagino um escritor assim, a mesa toda, o chão todo cheio de papel amassado, tudo cheio de. Hoje não é mais papel, tudo bem, hoje é o computador, mas aquele que foi difícil, você fechou, tiveram foi. alguns, Você fechou e falou, amanhã eu termino, não terminou. Tiveram alguns. Eu tenho algumas coisas, Beto, que eu não quis ler. Só quando saiu o livro. Você ainda não conhece? Eu não ia Você ainda conseguir leu. ler. Não, eu conheço Porque grande você acha que você parte. não vai gostar? Não, não é que eu não vou gostar, porque, cara, vai me tocar muito, sabe? Tipo, o capítulo em que ele fez com o meu filho em Brasília, o Maian. Tem um capítulo com o filho. Com o filho. Tem com a mãe ou não? Essa relação dele... Tem essa com- paternidade. Conversou com a mãe? Conversou. Com a irmã? Sim, Conversou. sim, Claro. sim. E aí são capítulos que eu procurei não ler. Eu deixei na mão dele, eu não quero ler, porque eu sei que vai ser muito, muito forte. Eu vou me emocionar Doído, demais. muito doído. Frotinha, esse caso da Daniela Mercury, muitos amigos delas, colegas inclusive, acham que ela se aproveitou desse momento em que o mundo estava despejando a ira no Feliciano. E outros dizem que, aplaudindo, dizendo que ela está certa, que ela saiu do armário, como dizem aí. O que é que você acha dessa história? Cara, assim, eu penso que Daniela, ela não precisa provar nada pra ninguém mais. Certo. Né? É uma grande Cantora. artista, uma grande cantora, uma grande mulher, sempre colocou a cara à tapa em diversas campanhas, em diversas, situações que sempre se precisou. Então, eu não acho que ela tenha se aproveitado. Eu acho que realmente ela se libertou de uma pressão que ela já vinha vivendo. Nesse momento de pressão há em que muito todo mundo já tempo. virou o canhão, Ela falou, aproveitou. quer saber, eu vou pra frente e... Um modo até de protestar Exatamente. Então, eu acho assim, eu acho que foi bacana da parte dela. Eu não vejo nenhum tipo de marketing, nenhum tipo de armação em torno disso. O que é que você acha dessa história de cura gay? É o seguinte, o Feliciano, você sabe que nós namoramos durante 2 anos. Sabia disso? Não. Então, o Feliciano foi meu namorado durante 2 Bom, anos. parou. Peraí. Você ouviu isso? Vocês ouviram ou eu ouvi demais? Essa reação que eu tive, por exemplo, de foi normal. Você também teve essa reação? Você também teve essa reação? Volta pra mim, por favor. Volta pra mim. Põe na minha pergunta, por favor. Atenção, Brasil. Atenção, Brasil. Sobre a cura gay do Marcos Feliciano lá, do deputado. Vai. O que é que você acha dessa história de cura gay? É o seguinte, o Feliciano, você sabe que nós namoramos durante 2 anos. Sabia disso? Não. Então, o Feliciano foi meu namorado durante 2 anos. Peraí, que não é que eu esteja chocado. Deixa eu refazer o negócio aqui. O Feliciano namorou com você 2 anos. Ele foi meu namorado durante 2 anos. Assim, eu fico muito sem entender, porque a relação que ele tinha na cama comigo não condiz com o que ele tem hoje falando pro Brasil, as coisas que ele fala pro Brasil. Ele, sabe, é uma contradição muito grande. Eu tô pra ligar pra ele e... Não, peraí, Frota. O que foi, Gilberto? Que Feliciano? Feliciano, eu conheço como Dundum. Alexandre Frota, você tá falando do Marco Feliciano? O deputado. Eu não tinha revelado até hoje que eu teria tido... Você tá falando, lá, até a diretora ali manda escrever. Você tá falando sério ou você tá de sacanagem? Tô falando sério. Alexandre Frota, você tá falando do deputado Marco Feliciano, Tô falando do Marco que propôs, Feliciano. que é o presidente da Comissão Isso. de Ética e Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos. É. Você tá falando sério? Tô. Você namorou o Felipe? De onde você conhece o deputado? Isso só interessa pra mim e pra ele. Isso é uma coisa minha e dele. Você namorou ele 2 anos. 2 anos. Mas, então você é homossexual? Bom, aí é da tua cabeça, Júlio. Não. Ué, você que sabe. O que você acha? Não, se você namorou outro homem, um homem namorando um homem, a relação é homossexual. Então eu sou homossexual, cara. Para aí. Brasil
tá parado uma hora dessa. Eu jamais esperaria uma declaração dessa do Alexandre Frota. E alguém aí esperaria uma declaração? Foi ou não foi um famoso chute? Foi ou não foi uma bomba? Ele declarou isso também no Morning Show, não é? E declarando ser homossexual também. É outro que sai do armário, é isso? É outro que sai do armário. Até então, todos nós, homens, e todas vocês, mulheres, tínhamos consciência de que ele era um pegador, um predador masculino, heterossexual, um predador heterossexual.